Eu sentia muita falta de ter uma dessas ferramentas que eu pudesse olhar as coisas também em formato de calendário. Pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo a este canal, eu sou a Larissa e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como eu uso o Trello. Se você me segue lá no Instagram, você já viu que eu compartilhei várias vezes como eu uso essa ferramenta e eu sempre recebo muitas mensagens de como eu me organizo com o Trello. Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade de se organizar, principalmente agora que a maioria de nós estamos fazendo home office. No começo, quando eu comecei a trabalhar em casa, também foi assim, eu tive bastante dificuldade de entender como me organizar da melhor forma possível. Eu comecei a trabalhar em casa com 21 anos, hoje eu tenho 31, então já tem 10 anos que eu trabalho em casa. E quando eu comecei, demorou um tempo pra eu ter disciplina pra conseguir fazer tudo que eu tinha pra fazer. Hoje eu confesso que isso flui de uma maneira super natural, é uma coisa que eu quase nem tenho muito que pensar pra me organizar. Já é uma coisa que acontece naturalmente. E uma coisa que eu tenho buscado muito nos últimos anos, assim, é como me organizar em projetos que eu divido com outras pessoas. Por exemplo, este canal, que eu divido aqui com Chofana, que é a nossa editora maravilhosa, com a Erika, que é a nossa diretora de fotografia, e muitas vezes com o John, que me ajuda a produzir os roteiros. Por bastante tempo, eu já me organizei por agenda e super funcionou pra mim. De alguns anos pra cá, eu tentei encontrar uma ferramenta que fosse 100% online, que eu pudesse me organizar. Porque se você me acompanha aqui já tem algum tempo, você sabe que a gente fala muito sobre sustentabilidade aqui e eu queria alguma coisa que eu não precisasse gerar lixo. Mas se você é uma pessoa que só funciona à base do papel e caneta, tá tudo bem também. O importante é você conseguir se organizar e fazer com que seu trabalho flua. Quando eu fiz essa mudança, foi completamente desesperador pra mim, porque eu já tinha uma forma muito simples de me organizar com a agenda que já fazia sentido e eu demorei um pouquinho até descobrir um formato que fizesse sentido pra mim de novo. Eu demorei mais ou menos de 1 a 2 anos pra encontrar uma fórmula que realmente funcionasse. Eu testei vários aplicativos diferentes e o que eu mais me identifiquei foi o Trello. Mas quando eu conheci ele, eu fiquei completamente perdida, porque o Trello te dá uma liberdade gigantesca de como se organizar. Eu acabei assistindo vários vídeos de várias pessoas, de como essas pessoas se organizam, pra ver se eu podia pegar emprestado alguma coisinha que fizesse sentido pro meu formato de trabalho. E aí eu fui juntando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, ao longo do tempo várias coisas foram se ajustando, a Gi me deu várias sugestões também, e até hoje a gente continua adaptando esse formato de trabalho. Mas eu acredito que hoje a gente chegou numa fórmula que faz sentido pra mim e pra quem tem um estilo de trabalho mais ou menos parecido com o nosso, eu tenho certeza que vai fazer sentido também. E mesmo se você não trabalhar com as mesmas coisas que a gente trabalha, eu acredito que você consiga fazer as suas adaptações. Eu vou te mostrar 2 quadros do Trello que eu tenho, que um é pra gente se organizar aqui no canal, aqui com o nosso conteúdo e com todo o conteúdo que eu também produzo no Instagram, e o outro quadro é como eu me organizo com as minhas coisas pessoais. Então vai ser um calendário aí mais misturado e que esse com certeza vai te ajudar. Então bora lá pra gente ver como é que funciona essa organização. Bom, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra me organizar no Trello. Eu não vou explicar como que você cria coisas no Trello, tá? Então não é de como fazer as coisas no Trello, é mais assim, como eu me organizo mesmo, porque aí o tutorial de como criar um quadro, como criar um board, um cartão, essas coisas todas aí, eu tenho certeza que tem vários conteúdos super legais aí na internet pra você procurar isso. Eu vou te mostrar mais como que as coisas ficam organizadas, porque aí eu acho que é essa parte que vai te ajudar a você a se organizar melhor. Então, como vocês estão vendo aqui, o meu primeiro quadro é o quadro Conteúdo Lari. A gente tem aqui algumas listas, a gente organiza mais ou menos por etapas, então vou explicar pra vocês. Na primeira lista aqui, ó, a gente joga tudo que são as ideias. São coisas que às vezes eu penso, eu jogo aqui e aí em algum momento pode ser que eu grave e pode ser que não. Nessa segunda coluna já tem aqui o que está programado, então tudo que eu já sei que eu vou gravar, por exemplo, esse vídeo do Trello que a gente tá conversando aqui, ó, ele tá bem aqui, ó, Trello, como usar. E depois eu vou mostrar também como eu organizo cada produção de vídeo pra vocês verem, que também eu acho muito legal. Nessa segunda coluna já tá aqui o que eu gravei ou fotografei. A gente já sabe que o que tá nessa coluna já pode vir aqui para a próxima coluna, que é a magia da edição, que é o quê? Quando a gente começar a editar de fato esses vídeos ou essas fotos ou stop motion. Nessa próxima lista aqui, o que a gente tem é tudo que falta agendar. Então, por exemplo, eu já tenho todas essas fotos
E esses stop motions que eu já gravei e eu já editei, só falta chegar a data deles de serem postados. E quando a gente finaliza e de fato a missão foi cumprida e a gente acabou com todos os processos, ele vem para essa última lista que aqui a gente tem, ó, desde quando a gente começou a usar o Trello, que foi lá em março de 2019. Aqui a gente tem uma abazinha aqui para reuniões, quando a gente faz reuniões mais de mudança do canal, quando tem algumas coisas assim maiores. E na última são séries. Às vezes eu penso pro canal e eu vou anotando aqui para eu não esquecer. Essas são as formas de listas que a gente se organiza. A outra coisa muito legal são essas etiquetas que a gente tem aqui, ó, tá vendo? E eu organizo as etiquetas em duas formas diferentes. A primeira forma da etiqueta que a gente tem aqui seria em que momento aquele produto tá. Então, por exemplo, se ele tá em produção é porque ou eu tô pensando no roteiro, ou eu e a Erika a gente tá definindo como é que vai ser a fotografia, os planos que a gente vai gravar. Em pós-produção é quando ele entra pra agir editar, ou eu editar, dependendo se é Instagram ou se é YouTube. Aqui é quando a gente precisa, né, agendar a publicação, finalizado, se precisa fazer alguma alteração. Depois aqui a gente entra na parte de que plataforma que é e que formato que é esse. Então se é YouTube, GTV, se é pro feed do Instagram ou se é live. E eu também tenho um outro cardzinho aqui pra quando é newsletter que eu mando pra vocês as nossas cartinhas, que se você ainda não recebe, você entra lá no nosso site e se inscreve pra receber. Então normalmente cada card, cada cartão, ele vai ter duas etiquetas. Uma etiqueta é em que processo ele tá, que nesse caso aqui é, por exemplo, foto de skincare. Ele tá em produção. E a outra etiqueta é onde ele vai ser postado. Se vai ser feed, se vai ser IGTV, porque aí eu já sei, por exemplo, se é um videozinho pequeno, vou dar um exemplo aqui. Tem alguns videozinhos que a gente faz, por exemplo, esse stop motion. Esse stop motion é feed, não vai ser um vídeo que vai ter mais de 1 minuto e que eu vou acabar gravando ele pro IGTV, sabe? Então ele é um vídeo menorzinho, curtinho, só pro feed mesmo. Aqui dentro dos nossos projetos a gente se organiza de uma maneira muito legal, que agora, como a gente tem mais gente trabalhando com a gente, né, que é a Erika, que todos os vídeos sempre tem a mão da Erika aqui em tudo que a gente faz. Eu precisei começar a organizar um pouco mais as estruturas dos vídeos para que todo mundo entendesse do que a gente tá falando. Então, por exemplo, eu vou mostrar como foi a organização desse vídeo que vocês estão assistindo. Quando o vídeo começa, tem a imagem de eu entrando aqui no escritório e abrindo o computador. Essa imagem foi uma imagem aqui, ó, que a gente planejou. Tudo que eu falei fica mais ou menos aqui. Eu sempre falo muito mais do que eu anoto, porque, né, falo muito. Depois a gente tem aqui as pesquisas do Google, né, que apareceram essas imagens pra vocês, e todo o restante aqui do nosso roteiro. Uma coisa que é muito legal que eu e a Erika a gente começou a fazer a partir desse vídeo que vocês estão vendo, foi organizar os planos por foto. Então a gente tira uma foto de todos os planos que a gente precisa gravar. Então na hora que a gente senta pra gravar de fato, a gente já bate o olho aqui e a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Fica muito mais rápido planejar tudo antes, porque a gente não precisa parar pra ter ideia na hora. E normalmente quando a gente para pra ter ideia na hora, os planos não ficam muito bem pensados, eles não ficam super interessantes. Depois a gente tem aqui uma parte de tarefas, que são vários processos também que a gente passa, e que cada processo, ele depende de uma pessoa, né? Então, por exemplo, a decupagem a gente já fez, então eu anoto aqui que tá feito. Gravar, nós estamos gravando, e aí todos esses outros processos. Quando eu passo os brutos pro Drive, que a Gi vai receber esse bruto, o download dos brutos, enfim, e todo o restante do processo também. E a última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, desse quadro aqui do conteúdo, antes de ir pro meu pessoal, é essa opção aqui do calendário. Eu gosto muito de conseguir visualizar o meu conteúdo aqui, porque eu consigo ver o que eu tô produzindo pra vocês, em que dias da semana e por quais plataformas. E eu já consigo me organizar, eu já tenho uma organização aqui, ó, para as próximas 2 semanas. Então isso me ajuda a não ficar muito desesperada. E isso me ajuda também a, se eu preciso movimentar alguma coisa, então, isso aqui eu posso passar pra frente, ou eu posso voltar, eu consigo mexer aqui também. Nossa senhora, desde que eu comecei a me organizar assim, fluiu muito melhor o conteúdo que eu produzo pra vocês e, consequentemente, melhorou até o engajamento de como vocês interagem com o meu conteúdo, porque ele é mais bem pensado, ele não é uma coisa que eu faço no desespero porque tem que fazer. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto e porque eu acho que vai fazer sentido pra vocês também. O outro quadro que eu vou mostrar pra vocês é o quadro que é o meu Master Calendar, que é esse nome chique aqui, que eu vi umas pessoas dando esse nome, eu achei legal e resolvi dar também. Esse quadro, ele é um pouco mais simples, ele não é tão complexo quanto aquele outro quadro, porque é um quadro que só eu uso, então é só pra eu lembrar de todas as coisas que eu preciso fazer. Essa primeira
primeira lista aqui, que tem esse ponto de exclamação, são coisas que estão aí pra eu não esquecer. Por exemplo, livros que eu tenho que ler, séries pra assistir, datas importantes que talvez eu possa fazer algum vídeo pro canal. Essa lista de coisas pra fazer são coisas que eu tenho pra fazer, mas que não tem uma data. Então, por exemplo, registrar a Manu e o Saindo da Bolha, que é uma coisa que eu e Jonathan estamos pra fazer há muito tempo. Essas próximas tarefas são coisas que eu realmente preciso fazer. Por exemplo, esse e-mail aqui do Menos um Lixo é uma coisa que eu já fiz. Então, é uma coisa que tem a ver com o meu conteúdo. Então, eu anoto aqui como conteúdo. Nas minhas listas que eu já mostro pra vocês essas etiquetas. A data de entrega foi ontem. Não, isso é hoje. Foi ontem. E eu já tô até mostrando aqui pra vocês mais ou menos como é que eu faço quando eu tenho que mover esses cartões. Eu acabei criando uma coluna também de compromissos, porque o que acontece? Uma coisa que é muito legal que o Trello dá a possibilidade pra gente é de olhar em calendário, que é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu sentia muita falta de ter uma dessas ferramentas que eu pudesse olhar as coisas também em formato de calendário, porque muitas dessas ferramentas às vezes acaba prendendo a gente só com as listas, né, com as tarefas pra fazer, e não tem essa visão de calendário, que era uma coisa que eu sentia bastante falta. Então, quando alguma coisa que eu tenho é um compromisso, que é uma coisa que é com uma data, com um horário marcado, com outra pessoa, eu coloco essa etiquetinha de compromisso. E eu percebi que colocar só a etiqueta de compromisso não era suficiente para eu prestar atenção. Então, eu criei uma lista de compromissos, porque assim, eu bato o olho aqui e eu já sei, amanhã eu tenho aula de canto, amanhã à tarde eu tenho reunião com a cúpula. E quando tá feito, está feito, fica aqui. Eu nunca deleto as minhas tarefas, aqui desde julho de 2019, porque eu gosto de olhar no passado o que eu fiz. Então, por exemplo, se eu preciso lembrar qual foi a última vez que eu fiz a minha organização financeira, que eu anotei todas as coisas que eu uso um aplicativo pra me organizar financeiramente, quando é que foi? Pra eu poder lembrar, eu venho aqui, foi dia 1º de maio, já estamos atrasados, porque já faz quase um mês que eu não anoto minhas coisas. Então eu sei que quando eu for olhar na minha conta, eu preciso olhar a partir do dia 1º de maio pra continuar anotando. Vocês vão ver que as etiquetas desse quadro eu organizo de uma maneira completamente diferente da do outro quadro. Então aqui eu organizo, na verdade, por coisas que eu faço. Então, quando a gente tinha aqui os Essentials, o PDG Essentials, se é alguma coisa de estudo, então, por exemplo, nesse caso aqui, que é a minha aula de canto, eu anoto com essa etiqueta de estudo. Como eu já falei, tem a etiquetinha de compromisso e todas as outras coisas, elas têm mais a ver com projetos. Então, tudo que é conteúdo sobre o canal ou o Instagram. Café com Larica é o nosso podcast, que se você não conhece ainda, eu e a Erika, a gente tem um podcast juntas, que a gente não alimenta com frequência, mas já tem lá 5 episódios super legais. Aí Faz Filmes é a produtora que eu e a Erika a gente tem. A Brunch é a minha agência. Manu é a nossa websérie. E outros é quando não tem nada a ver com nenhuma dessas categorias, que às vezes acontece. Então é desse jeito que eu organizo as etiquetas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que eu tenha conseguido te ajudar um pouco. Compartilha comigo aqui embaixo se você tem alguma outra forma de se organizar no Trello ou algum outro aplicativo que você se organiza. E se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag #IQVideoBom e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau, amiga! Tamborzinho, tamborzinho. Que foi? Tem alguém que tá apaixonada aqui. Porque eu não posso cantar pra Giovana? Você tem ciúme se eu cantar pra Giovana? Giovana, ela disse que eu não posso cantar pra você. Então vai. Tava gravando? Nossa, você ficou vermelha rindo. Olha, é um blush! Giovana. Beijos. Eita! Essa é a diferença sem Erika. E isso aqui, pessoal, é com a Erika. Vamos lá!